Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa nossa reflexão, a esse estudo sobre orientação para a prática mediúnica na casa espírita. É um resumo do Livro dos Médiuns que está na segunda parte da apostila e também estamos estudando a segunda parte do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Em geral, os espíritos que estão desencarnados há algum tempo apresentam-se vestidos de túnicas ou vestimentas semelhantes. Os que desencarnaram recentemente ou que se mantêm presos aos hábitos do plano físico ou ainda quando desejam imprimir algum sinal identificatório usam as vestes e os acessórios que utilizavam quando encarnados. Item 126. Se o espírito é desencarnado há muito tempo, ele vai plasmar ou vai usar uma túnica, hábito das épocas bem antigas. E aqueles que desencarnaram recentemente vão usar a roupa tal qual eles usavam quando estavam encarnados, demonstrando assim a característica básica de todos nós, que é estarmos nos apresentando com as roupas das quais as pessoas nos conheceram. As vestes e os objetos usados pelos espíritos são, efetivamente, reais. São de tal maneira consistentes e verdadeiros como os caracteres de uma escrita direta pneumatografia, materializados diretamente em uma folha de papel ou em outras superfícies, ou como nossas vestimentas e nossos acessórios, que lhes servem de referência ou modelo. Item 127 e 128. Aqui ele está mostrando para nós que não é simplesmente uma aparência de roupa, é roupa. Mostrando que os espíritos eles estão dentro das características que normalmente se fazem necessárias para eles se apresentarem para nós, para eles estarem em condições de serem notados por nós. Por meio do pensamento e da vontade, os espíritos moldam ou constroem suas vestimentas e seus acessórios, utilizando as propriedades do perispírito, do fluido cósmico universal, dos fluidos em geral e dos elementos materiais dispersos em ambos os planos da vida. Item 128, pergunta 1 a 12 e 129. Aí a gente vai ver que os espíritos respondem para Kardec. Eles moldam. E aqueles que ainda não sabem moldar, como que é feito? Tem aqueles que oferecem a roupa para eles. Em algum momento aqui vai dizer, se não está dito aqui, vai estar no livro Nosso Lar. É possível que os espíritos menos adiantados usem as mãos para confeccionar suas roupas, ainda que o processo seja mental, da mesma forma que as utilizam aqui para fazermos algo. Os espíritos também sabem alterar a constituição de uma substância, imprimindo-lhe qualidades curativas, por exemplo. O espírito São Luís afirma que o processo é de formação, não de criação. É importante que a gente entenda esses dados, pois, ao entendermos esses dados que está aqui, fica mais fácil para nós vivermos no mundo espiritual. Muitas das vezes as pessoas querem assim, nossa, mas eu queria ver, eu queria saber como é, eu não consigo acreditar. Entenda que existe o processo. Só isso, existe. Lá na frente você vai conseguir acreditar melhor, perceber melhor, entender melhor e até mesmo trabalhar na confecção dessas roupas para os recém-chegados que não têm condições de plasmar uma roupa. Lembre-se, o mundo espiritual é construído das mais variadas características de evoluções espirituais. Vestimentos, alimentos, objetos, etc., fabricados pelos espíritos, refletem um ato consciente, sabem o que fazem. Ou um comando instintivo em geral, as substâncias com alguma vitalidade têm pouca durabilidade. Há um período específico de validade para elas, da mesma forma que as substâncias do plano físico, em cuja constituição encontram-se elementos vitais, proteínas, açúcares, gorduras, etc., passíveis de serem degradáveis. Somente substâncias e objetos sem vitalidade, como uma mensagem escrita, uma pedra, etc., apresentam maior durabilidade, às vezes ilimitada. Item 128, perguntas 13 a 18. Tudo que é confeccionado aqui na Terra tem uma validade. No plano espiritual, igualmente, tudo que é confeccionado tem uma validade, de acordo com as características da matéria que foi plasmada, de acordo com o conjunto de substâncias
primitivas materializadas com a finalidade X, Y, Z, vai ter a durabilidade ABC, certo? Como ele colocou uma pedra escrita, pode durar infinitamente, porque foi utilizada substância para constituir uma pedra. Mas as substâncias que são construídas para fornecer um prato de sopa, vamos dizer assim, aquela substância tem durabilidade específica para a finalidade que ela apresenta. Depois disso, vai acontecer algum processo de degradação, voltando a restituir-se no conjunto de matéria primitiva existente no cosmos, que seria o fluido cósmico universal. A teoria pode ser resumida assim: o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode igualmente, pela ação de sua vontade, operar sobre a matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem nada perceber. Olha que interessante que ele coloca. A ação que nós temos aqui sobre a nossa vontade para fazer ou deixar de fazer, também os espíritos a possuem. Só que lá a transformação é mais, na matéria elementar, ela tem uma característica mais própria daquilo que está sendo feito e daquilo que se quer obter. A faculdade, muitas das vezes, é inerente ao espírito produzir aquelas características, produzir aquelas matérias. Mas muitas das vezes, quando necessário, ele faz aquilo sem nada perceber que está fazendo. Simplesmente fez. Então nós temos que ter cuidado e começarmos a aprender a viver no mundo dos espíritos, senão a gente faz algumas coisas porque estamos acostumados a pensar coisas que não se deveria. A explicação para a ocorrência dessa ordem de fenômenos é assim sintetizada pelos orientadores da codificação espírita. A existência de uma matéria elementar única está hoje praticamente admitida pela ciência e confirmada pelos espíritos. Essa matéria dá origem a todos os corpos da natureza e também produz, pelas transformações que sofre, as diversas propriedades desses mesmos corpos. Tanto é assim que, por meio de simples modificação, uma substância salutar pode tornar-se venenosa, conforme numerosos exemplos que a química nos oferece. Todos sabem que duas substâncias inofensivas, combinadas em certas proporções, podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai a um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Neste caso, forma-se a água oxigenada que, concentrada, é altamente corrosiva. Mesmo sem mudar as proporções, basta muitas vezes a simples alteração no modo de agregação molecular para modificar as propriedades. É dessa forma que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Um vidro, ele pode ser transparente, pode ser um espelho, ou pode ser fumê, como costuma dizer, de acordo com pequenas alterações que se faça nele. Uma coisinha que se acrescenta mais muda totalmente. A temperatura da água, por exemplo, pode fazer com que ela se torne uma pedra de gelo ou vaporosa. Então tudo vai ter as suas devidas mutações, de acordo com aquilo que o homem pode fazer manipulações. E no mundo dos espíritos, essas condições tornam-se muito práticas e muito acessível a eles. E ali tem o número 84 que se refere ao capítulo do livro Veja o Livro dos Espíritos, as questões 27, 27A, 65 e 427. Em A Gênese, capítulo 14, os fluidos. Atualmente, a ciência considera este assunto por meio da teoria de tudo ou da grande unificação. Veja a respeito o artigo A Teoria de Tudo, publicado em Reformador, de setembro de 2008. Todos nós, então, temos que começar a fazer as devidas percepções que muitas teorias que a doutrina espírita tinha, que parecia muito absurda, hoje existem cientistas estudando sobre isso e trazendo luz e informação para todos nós compreendermos melhor o que está, os acontecimentos, os fenômenos e, obviamente,
como lidar com cada um deles, como lidarmos com e como manipularmos o que é mais perigoso quando não se tem consciência do que se pode trazer a partir daqueles fatos. As transformações ocorridas nos processos de magnetização, usuais na transmissão do passe e nas curas, têm como base as mesmas leis que regem a confecção de vestuários e acessórios ou a materialização de mensagens escritas ou faladas, respectivamente pneumatografia e pneumatofonia. O poder do pensamento e da vontade são valores essenciais na produção de tais fenômenos. Item 71. Existem transformações que ocorrem das mais variadas formas, das mais variadas situações. E com isso nós temos na transmissão do passe as curas baseadas na manipulação dos fluidos, de acordo com o poder de manipular os fluidos do médium passista, dos espíritos que o assessoram e da permissão que eles têm, vai produzir o efeito. A ação curadora está bem explicada em A Gênese, capítulo 14, itens 31 a 34, assim como em O Livro dos Espíritos, capítulo 8. Existe um conjunto de interações fluídicas entre o médium, o espírito que está auxiliando o médium e os protetores de quem está sendo tratado e a pessoa que está sendo tratada. É importante então nós entendermos que não é um passo de mágica que faz a cura. É um princípio de interações energéticas que vai depender da potencialidade de quem doa e dos processos envolvidos na equipe de quem doa e de quem recebe também nos processos da equipe que recebe. Aí você vai falar assim, mas a explicação lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns não está desse jeito. Não, mas eu estou fazendo uma síntese para que você possa entender que tem que ter reciprocidade em um conjunto de leis, conforme a questão 94 a 107 do Livro Consolador, para que os fenômenos e os resultados das coisas ocorram. E assim, terminamos esse estudo desse capítulo, essas reflexões. Nós temos o estudo de todos esses capítulos que estão sendo citados aqui, a Gênese e o Livro dos Médiuns, em playlist apropriada. Para você achar mais facilmente, você vai no nosso site kardecespiritismo.com.br e lá tem a parte escrita assim, obras básicas. Aí você escolhe aquela que você quer ler ou estudar e você vai ter acesso aos vídeos com a leitura e o comentário tal qual é aqui. Paz e luz, deixa seu like, deixa a sua manifestação, o seu comentário, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo e fortalecendo, nos impulsionando para caminharmos em prol da paz, da harmonia e da verdadeira fraternidade que deve existir em nossas almas.